Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 7 do livro Por que Comigo? Mas vamos iniciar primeiramente com essa energia de troca, ok? Eu leio para vocês e vocês deixam seu apoio ao canal, curtindo, comentando, compartilhando. E se você está chegando agora, não é inscrito, gostou do canal, então eu peço gentilmente que você também se inscreva. Isso vai estar me ajudando muito, ok? E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode dar uma olhadinha no box de descrição, certo? Dados os recados, vamos para o capítulo 7. O recado. As duas ficaram comovidas, pensativas e em silêncio por alguns instantes, até que Lúcia comentou: Cecília, escutei seu relato em que foi a vítima. E seu pai? Como seria a narrativa dele? O que ele teria a dizer em sua defesa? Por que fez isso? Não sei, Lúcia, respondeu Cecília triste. O que leva uma pessoa a agir com crueldade? Nem sei se ele se arrependeu, mas pelo menos para mim nunca demonstrou nenhum remorso. Às vezes penso, será que meu pai tem sossego? Essa maldade não o incomoda? Será que se voltasse no tempo ele faria de novo? Teria ele alguma desculpa para se justificar? São perguntas sem respostas. Será, Cecília, que ele estava obsediado? Lúcia, o encarnado e obsediado somente se tem afinidade com o desencarnado. Os motivos para uma obsessão são muitos. A mais comum é por culpa, por se sentir devedor. Para ocorrer uma obsessão, é preciso a aceitação do obsediado, porque todos nós temos nosso livre-arbítrio, atendemos a quem queremos. Tenho certeza de que nenhum obsessor faria de mim uma criminosa. Para obsediar, são estudadas as tendências de quem se quer atingir. No caso de um encarnado que tem o vício de mentir, é fácil fazê-lo caluniar, e assim o outro a roubar, a ser cruel, a trair, etc. Ambos, o desencarnado obsessor e o encarnado obsediado, são culpados e as reações a seus atos serão de conformidade com a responsabilidade de cada um. Meu pai pode sim ter agido sob a influência de algum desencarnado maldoso. Fiz algumas entrevistas com desencarnados que agiram com crueldade e, quando encarnados, estupraram. E as respostas aos porquês de origem assim foram evasivas como: tive vontade, era mais forte que eu, senti necessidade. Mas todos afirmaram não terem sentido remorso naquele momento, somente depois que a dor os levou a pensar que agiram errado e que fizeram alguém sofrer. E eles sofrem muito. Alguns deles relataram seus delitos na tentativa de se defender, mas é muito difícil mentir para si mesmo e para desencarnados que têm como saber a verdade. Outros se incriminaram mais ainda. Conversei também com um que ainda não estava arrependido. Disse-me apenas: Deus que é o culpado. Ele me fez com taras, somente sentia prazer estuprando. O corpo físico é comandado pelo espírito, que transmite a esse seus vícios, e vícios não se alimentam, se combatem. É nossa obrigação vencer qualquer uma de nossas más tendências. É culpado quem age com crueldade, e a reação aos seus atos será de dores. Se isso ocorreu, foi porque ele aceitou. Se afinaram, vibraram igual com os mesmos instintos. Ele é culpado. Temos de nos melhorar interiormente, vencer nossas más tendências, sair da faixa vibratória dos maldosos. Isso é possível. E se podemos e não fazemos, erramos, e por nossos erros nós sofremos. Você tem razão, Cecília, disse Lúcia. Escutamos a quem queremos. Se tivesse atendido Mário, teria colocado Rodrigo no orfanato. Preferi escutar Carlos e não me arrependo.
Agi certo. Volte a costurar, Lúcia, pediu Cecília. Ainda não acabei minha história. Lúcia foi sentar-se novamente em frente à máquina de costura e Cecília continuou seu relato. Minha sogra foi e tem sido uma mãe para mim e uma avó maravilhosa para meus filhos. Tia Jandira também foi caridosa comigo. Quando ela ficou doente, nós a trouxemos para a nossa casa e cuidamos dela. Uma prima casou-se e morava em outra cidade. A outra prima, a freira, pediu licença aos seus superiores e veio tomar conta de titia. Então ela voltou para o seu apartamento. Célcio e eu íamos muito lá. Pernoitávamos e levávamos ao médico. Demos-lhe muito carinho e atenção. Sentimos muito a sua desencarnação. Minhas primas venderam um apartamento. A freira voltou para o convento. Via pouco minha mãe. Ela raramente me visitava, e eu a ela. Então mamãe ficou doente, sentiu-se mal, foi ao médico, que a internou num hospital. Meu irmão André me avisou. Fomos Celso e eu visitá-la. Encontramos mamãe sozinha. Conversamos. Celso nos deixou a sós. Ela apertou minha mão e falou: Cecília, acho que não fui uma boa mãe para você. Desculpe-me. Desculpo, respondi. Realmente naquele momento a perdoei. Entendi o fato dela gostar mais do meu irmão que desencarnou, mas culpava-a por meu pai ter feito o que fez, ao ter me deixado sozinha. Era como se ela tivesse permitido. Consegui compreender naquele momento que ela não era culpada. Junto da minha resposta, desculpo, deixei sair a mágoa. Beijei minha mãe com amor e roguei: perdoe-me também. Não tenho que lhe perdoar. Se você se afastou de mim, foi porque me afastei primeiro. Amigas? Mais do que amigas. Uma filha que a ama. Respondi com sinceridade. Minha sogra ficou em minha casa, cuidando das crianças para mim, e fiquei com mamãe no hospital. André e eu estávamos afastados, e a doença de nossa mãe nos aproximou. Conversamos muito. Mesmo com ela sentindo dores, estava feliz por nos ver unidos. Meu irmão tinha se separado da esposa. Seu filho ficou com a sua ex-mulher. Depois de 3 anos sozinho, arrumou uma companheira, pessoa boa, simpática e estava bem. Com essa moça, teve 2 filhas. Papai passava as noites no hospital e de manhã ia para casa dormir. E eu só ia lá quando sabia que ele já tinha saído. Durante 20 dias, nos encontramos somente 2 vezes. Mamãe desencarnou. No velório, não me aproximei de meu pai. Vendo-o chorar, pensei como seria bom se ele fosse diferente. Queria muito um pai a quem eu pudesse amar. Ao chegarmos em casa após o enterro de minha mãe, sentamo-nos no sofá da sala. A empregada nos serviu um chá. Minha filha me indagou: Mamãe, sei que quando solteira morava com vovó Jandira, e que ela era sua tia, e que foi para nós a outra avó. Você não se dava bem com seus pais? Já lhes falei sobre isso, respondi. Quando meu irmão desencarnou, minha mãe não estava bem, e titia Jandira me levou para morar com ela. Foi depois que você tentou o suicídio, disse a minha caçula. Não tinha como esconder as minhas cicatrizes e nunca quis mentir para os meus filhos. Já havia contado e sempre que falávamos nesse assunto, pedia para nunca fazerem o que fiz. Falei tentando novamente explicar. Meus filhos, fiz algo errado e de que me arrependo muito. Esse remorso dói ainda. Foi um ato impensado. Sou grata a Deus por não ter desencarnado. Nós já falamos sobre isso. Mamãe, disse meu filho, sei que não gosta de falar sobre esse assunto. Compreendo que tenha medo que façamos igual a você, mas já prometemos que nunca o faremos. Nós 3 conversamos e concluímos que você não gosta de seu pai. Por quê?
Fiquei sem saber o que responder. Celso o fez por mim. O pai de sua mãe foi muito perverso com ela. Não foi um bom pai. Ele lhe batia, mamãe? Perguntou a minha caçula. Seu avô a maltratou muito. Tudo foi perdoado, esquecido, mas não existe amor entre eles, explicou Celso. Eu nunca gostei do meu avô, falou meu filho. Tem algo nele de que não gosto. Tenho a sensação, quando o vejo, de que já o vi fazer algo ruim e que não consegui impedir. Acho melhor mesmo não nos aproximarmos dele. Doíam as surras, mamãe? Minha caçulinha perguntou chorando. Sim, doíam. Respondi. Mas passou e assuntos desagradáveis não devem ser comentados nesta nossa casa de amor, determinou Celso. Ainda bem que papai é diferente. Amo vocês. Amo você, mamãe. Vamos sempre ser filhas boazinhas, porque vocês merecem, exclamou minha filha. Abraçamo-nos, e eles não mais comentaram esse assunto. Quando Celso e eu ficamos sozinhos, após a conversa com nossos filhos, comentamos o que meu filho falou e concluímos que, com certeza, eu e meu filho já encarnamos juntos. Somos muito afins, e que talvez ele, no período do estupro, estivesse desencarnado e tivesse visto. Tentou impedir e não teve como. Cecília, comentou Lúcia, como deve ser triste para um desencarnado ver uma pessoa que ama sofrer, ser agredida e não poder fazer nada. Realmente deve ser muito triste, concordou Cecília. Quantas mães desencarnadas sofrem vendo seus filhos praticarem atos errados ou serem agredidos, e não podem fazer nada, porque não se interfere no livre-arbítrio. Compreendo agora porque somos responsáveis por nossos atos. Se seu pai tinha um obsessor, com certeza teve também um bom espírito por perto, mas escutou a quem quis. Nunca mais fui à casa de meus pais. Continuou Cecília sua narrativa. Papai ficou morando sozinho. Meu irmão e eu nos aproximamos, passamos a nos visitar e conversamos muito por telefone. E por ele sabia de meu pai, que arrumou várias amantes e que algumas até moraram em sua casa. Faz 3 anos que mamãe desencarnou. Meu pai aposentou-se e continuou a trabalhar até que ficou doente, com dores musculares. Enfermo, com pouco dinheiro, ficou sozinho e não estava conseguindo se manter. E um fato inusitado aconteceu. Celso é coordenador no nosso centro espírita de um trabalho de desenvolvimento mediúnico. Uma médium recebeu uma mensagem psicografada e entregou a ele no final dos trabalhos. Senhor Celso, essa mensagem é para o senhor. O espírito que me ditou pediu para lhe entregar. Celso agradeceu, mas não entendeu a mensagem. Trouxe para mim, que li e também não compreendi. Estava escrito: não se omita, e somente ajude se ele pedir. Assinava somente um nome, que para nós era Délio. Estava escrito com letras grandes e o nome não dava para decifrar, e ficamos sem saber se era de fato Délio. Não conheço nenhum Délio, disse Celso. Nem eu, respondi. Pode ser algum desencarnado que não conhecemos. Não demos atenção ao recado, mas guardamos a mensagem. Dias depois, André me ligou e estremeci ao escutá-lo. Cecília, resolvi trazer papai para morar conosco. Ele não consegue mais trabalhar e está sozinho. Aqui em casa ele fará companhia para as minhas filhas, pois minha esposa e eu trabalhamos o dia todo. Cecília, você está escutando? Não vai falar nada? Não conseguia responder. Fiquei como se tivesse recebido um choque. Esforcei-me para responder. André, depois te telefono. A vizinha está me chamando. Desliguei e fiquei apavorada, chorando.
Telefonei para Celso e lhe contei. Meia hora depois, ele estava em casa, me abraçou, confortando-me. Pegou na gaveta a mensagem, o recado e o lemos novamente. Cecília, não é Délio. Observe bem. É Délia, sem o acento. Foi sua mãe quem escreveu este bilhete dando-nos o recado. Embora não a tivéssemos entendido, essa mensagem me impressionou muito. Ao fazer a oração no início do trabalho, senti uma energia agradável e tive certeza de que, naquela noite, iria receber algo por escrito. Pensei que seria uma mensagem se referindo ao trabalho mediúnico, um ditado longo e bonito, com recomendações e incentivos. Agora tudo ficou claro. Sua mãe diz claramente: não se omita. Ela, com certeza, quer que você ou nós falemos a André o que lhe aconteceu. Realmente, não dá para nos omitirmos. Seu pai ficará sozinho com as duas meninas muitas horas por dia. André acha que o pai poderá cuidar delas, fazendo-lhes companhia. E sua mãe, preocupada, escreveu: não se omita. E não vamos nos omitir. Telefone para o seu irmão. Pergunte-lhe se podemos ir lá hoje à noite. Vamos contar-lhe tudo, e ele, conhecendo a verdade, decidirá o que fazer. Telefonei. André estranhou a nossa inesperada visita, mas ficou contente por nos receber. As filhas dele, duas garotas lindas, alegraram-se com a nossa presença. Por que os primos não vieram? Indagou-me uma das minhas sobrinhas. É porque viemos conversar com seu pai, respondeu Celso. E vocês, minhas queridas, nos darão licença? A conversa será para os adultos. Elas foram para o quarto. Celso pediu para fecharem a porta. Ligou a televisão para ter certeza de que as garotas não iriam escutar a conversa. E nos sentamos, os quatro, perto. André me perguntou preocupado: o que está acontecendo, Cecília? Viemos aqui, explicou Celso, porque temos, ou Cecília tem, algo muito sério para lhes dizer. Vamos, querida, fale. Eu tinha decidido que não ia falar sobre esse assunto com minha mãe, nem com meu irmão. Não me sentia à vontade para comentar algo que queria tanto esquecer. Falei em tom baixo. André, você saiu da casa dos nossos pais muito jovem. Casou-se antes de completar 19 anos. Logo depois, nosso irmão desencarnou. Mamãe sentiu muito. Foi um período de muita dor. Tentei o suicídio e tia Jandira me levou para morar com ela e nunca mais voltei para casa. Via pouco mamãe e reaproximei-me dela quando ficou hospitalizada. Fiz uma pausa e André comentou. Não entendi o porquê da sua tentativa de suicídio, nem porque ficou com tia Jandira. Foi-me explicado que você ficou deprimida e quis morrer pela falta do nosso irmão. Mas com certeza tem algo mais, não é? Está aqui por isso? Não consigo compreender por que você, sendo tão boa, afastou-se de nossos pais, principalmente de papai. Sua conclusão está certa. Existem realmente mais detalhes que omitimos de você. André, não está sendo agradável para mim recordar o que aconteceu depois que nosso irmão desencarnou. Mamãe não me dava atenção, não queria reagir e ia muito ao cemitério, deixando-me sozinha. E bem, olhei para Celso, que segurou minha mão e fez sinal com a cabeça para continuar. Nosso pai estrupou-me. Falando rápido para ter coragem, contei-lhes tudo. André me abraçou. Meu Deus! Exclamou minha cunhada. Eu não viria aqui para lhes falar sobre isso se você não tivesse me dito que queria trazer papai para morar com vocês e fazer companhia às meninas. Expliquei. Agora entendo tudo, falou André. Não gosto muito do meu sogro, opinou minha cunhada. Já ouvi olhando de modo estranho para minhas filhas. Achei que era cisma minha. Agora estou entendendo um comentário de minha filha caçula. Ela me contou que o avô lhe passou a mão nos braços. Agora que sabem,
falou Celso. Ficamos mais tranquilos. E vocês devem decidir se o querem aqui ou não. Suas filhas são espertas. Não ficariam quietas como Cecília ficou. Mas é melhor prevenir. Depois do ocorrido, pode haver punição, mas não dá para desfazer o acontecido. Obrigado, minha irmã, disse André. Não deve ter sido fácil falar disso tudo somente para nos prevenir. Papai não virá morar conosco. Deve ficar lá sozinho. Mas ele está passando falta do básico. Não tem dinheiro para os remédios. Vou auxiliar dando-lhe dinheiro. Você, Cecília, não quer ajudá-lo? Ia responder, mas Celso fez por mim. Nesses anos todos, Cecília espera por seu pedido de perdão, embora ela já o tenha perdoado. Porém, gostaríamos de saber se ele se arrependeu, reconheceu que errou e humildemente queira se reconciliar. Não, André, não vamos ajudá-lo, a não ser que ele nos peça. Lembrei da segunda frase da mensagem, e somente ajude se ele pedir. Meu pai não gostou da decisão de André, que não o queria morando com eles, e de saber que conversara comigo. Tenho pensado muito sobre isso, e acho que depois que mamãe desencarnou, deve ter tido conhecimento de tudo. Também visitou meu pai, e deve ter lido seus pensamentos. Preocupada, quis que André soubesse. Resolvemos fazer o que mamãe nos pediu e não ajudá-lo até que nos pedisse. Porém, estou confusa. Cecília fez uma pequena pausa, suspirou e continuou a falar. Lúcia, sempre achei que fazer o bem a quem nos faz mal, como na recomendação de Jesus, fosse a maior caridade, por ser difícil. Ao fazer o bem a quem não gosta de nós, podemos anular esse sentimento negativo, e isso é ótimo para ambos. Tenho por isso vontade de ajudá-lo, mas Celso quer atender ao pedido de mamãe. O que você acha, amiga? Eu? Perguntou Lúcia. Sim, você. Escutou toda a história e quer a sua opinião. Acho que deve seguir a recomendação do espírito de sua mãe. Ela deve estar contente por ter encontrado seu irmão que desencarnou e por saber que André está bem e você também. Mas, com certeza, está preocupada com seu pai, o esposo com quem conviveu por tantos anos. Muitas vezes tem de se sofrer para aprender. Quem sabe seu pai ficando sozinho não aprende a dar valor a afetos. Passando necessidades, sofrendo, compreenderá o mal que lhe fez. Se isso ocorrer, poderá querer seu perdão. Virá até você para lhe pedir, e isso será muito bom para ele, para seu espírito. Celso pensa como você, é o que vou fazer. Eu já o perdoei, demorei a perdoar, mas quando consegui me senti muito bem. Foi como se algo ruim que estava grudado dentro de mim saísse, deixando espaço para a tranquilidade. Como perdoar nos faz bem. Cecília, falou Lúcia, estou impressionada com a mensagem de sua mãe. Os desencarnados podem nos dar orientações? Preocupam-se conosco? Os sentimentos não são modificados com a mudança de planos. Os desencarnados continuam a amar e a se preocupar com os que amam e continuam encarnados. Acho estranha a possibilidade de um espírito ficar perto da gente, comentou Lúcia. Esse fato pode ser real? Verdadeiro? Lúcia, o que é real? Real é o que permanece, o que não acaba. O corpo físico se transforma, muda. Sua função acaba para nós. O espírito sobrevive. Então, o espírito é o mais real das presenças, mesmo sem ter um corpo físico. Um desencarnado pode ficar perto de nós, e os motivos são muitos. Cecília, disse Lúcia, estou lembrando agora de um sonho que Mário teve e que o impressionou muito. Ele sonhou com uma mulher falando-lhe que era nossa mãe e que o estava lembrando que ele prometera receber por filho o pai dele. Mário viu então um homem que parecia atormentado, com expressão alheia. Agora que compreendo a reencarnação,
Esse sonho faz sentido para mim. Esse espírito que ele viu no sonho pode ter sido o de Rodrigo, que nasceu com deficiência. Pode ser sim, afirmou Cecília. Essa mulher pode ter vindo lembrar Mário de algo que ele prometera fazer antes de reencarnar. Cecília, às vezes eu sinto a presença de um ser querido que me ama e tenta me fortalecer. Parece ser a presença real de um espírito. Será que essa mulher é aquela com quem Mário sonhou e que lhe disse ser a nossa mãe? Ela também lhe falou que seria nossa filha. Com a separação, ela deve ter ficado na espiritualidade. Com certeza, Lúcia. Deus não separa quem se ama. O amor é sempre fortalecido. Afetos desencarnados não podem fazer o que cabe a nós, mas estão sempre nos incentivando a caminhar e a fazer o bem. Hoje vou fazer uma oração de agradecimento a esse espírito, afirmou Lúcia. Devemos agradecer sempre, concordou Cecília. Cecília, não quero ser indiscreta, mas quero lhe perguntar uma coisa para que possa entender melhor, aprender. Você, ao ser estuprada, estava sofrendo a reação a algum erro do passado? É difícil crer que você, mesmo em outras existências, tenha feito algo de muito errado que resultou nesse sofrimento. Lúcia, não devemos nos preocupar com o passado. Esse já foi escrito e não muda. Devemos pensar no presente, no que fazemos agora e no que podemos mudar para nos melhorar. Para tudo que acontece, há um motivo, e muitas vezes as coisas ocorrem por várias razões. Cecília fez uma pausa e ficou pensativa. Resolveu explicar para a amiga que era espírita, mas iniciante, o que já compreendia. Falou esclarecendo. Dificuldades, sofrimentos são ensinamentos preciosos, e ao entender esse fato, progredimos espiritualmente. Já pensei muito sobre o que me aconteceu. Com toda certeza, há motivos. Por que mamãe não gostava de mim? Eu sempre gostei muito dela. Até a entendia por amar mais meu irmão. Ainda bem que ela, ao desencarnar, já havia aprendido a me querer. Trocou a antipatia pelo carinho. Isso foi maravilhoso. E se eu recebi a reação por um ato errado que cometi, aprendi. Agora não sou capaz de fazer maldade a ninguém. Recebi uma grande lição e a assimilei. Não devemos encarar reações de dores por castigos, mas como lição de equilíbrio. Sentimos-nos bem quando nos equilibramos. Desarmonizados com as leis divinas, ficamos insatisfeitos e infelizes. A harmonia nos faz tranquilos e, consequentemente, felizes. Cecília quietou-se por instantes. Lúcia aguardou atenta e interessadíssima a continuação da explicação. A amiga continuou a elucidá-la. Sentia lá no meu íntimo que já fui rancorosa e que já dissera muito. Não perdoo, guardo-lhe rancor, etc. Sentia que precisava aprender a perdoar. O nosso planeta, a Terra, passa pelo período de provas e expiações. Observe, Lúcia, que provas vêm em primeiro lugar. Quando temos tendências a um vício, temos de nos esforçar para erradicá-lo, e somente podemos dizer que realmente nos livramos dele se provarmos a nós mesmos que fomos capazes de vencê-lo. Se quisesse provar a mim mesma que aprendi a lição do perdão, teria de sofrer alguma ofensa, e não deveria ser por algo corriqueiro, mas que me causasse sofrimento. Falei a você, minha amiga, que tive de me esforçar para perdoar meu pai e que quando o fiz, senti-me tranquila. A lição foi aprendida, passei na prova. Seja por que motivo tenha sido, foi uma lição preciosa. Já me indaguei se isso não tivesse acontecido, eu seria o que sou hoje. Sou uma pessoa grata e tento ajudar ao próximo. A lição foi dolorosa, mas muito importante para mim. Me impulsionou a progredir.
Cecília terminou o relato e sentiu-se aliviada por ter falado do que lhe aconteceu e que ainda, de alguma maneira, a afligia. E Lúcia, que já gostava dela, admirou-a mais ainda. Despediram-se abraçando-se com carinho. Continua no capítulo 8. Até lá!